Nesta edição, vamos falar sobre a demanda por ensino de engenharia. Para conversar conosco, estamos recebendo Antônio Dalfabro. Trabalhadores lembram 50 anos do golpe militar. Veja agora a sessão no ponto. O nosso ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, nossa Faculdade de Engenharia de Inovação, nós estamos já todos aprovados, tudo aprovado pelo MEC, tudo pronto para começar o nosso curso de graduação. E nós estamos iniciando cursos de pós-graduação, de extensão universitária, nós estamos iniciando cursos de real importância para os trabalhadores brasileiros e em particular, do Estado de São Paulo. Nós estamos discutindo cursos que possam estar colocando no mercado, colocando profissionais voltados à indústria, voltados à empresa, voltado ao trabalho e, obviamente, com pós-graduação, doutorado, mestrado, não voltado à academia, e sim à indústria. Vamos fazer do nosso ISITEC a referência na escola no Brasil. A nossa intenção é que nós tenhamos um curso de qualidade, de inovação e que busque cada vez mais colocar o profissional no mercado com capacidade, tecnologia e competência. Estamos agora na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, vamos falar sobre a demanda por ensino de engenharia, as relações com o mercado de trabalho, o atendimento do ensino para essa demanda. Para conversar conosco, estamos recebendo Antônio Dalfabro, que coordena aí o Programa de Educação Continuada do ISITEC, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, mantido pelo CESP. Dalfabro, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é ser recebido por vocês. Esta entrevista aí vai ser permeada de números, né? Porque vamos falar aí da situação real. O Dalfabro aí é engenheiro 2 vezes, matemático, advogado, jornalista, está aí prestando sua experiência na área da educação para o ISITEC avançar na questão da educação continuada. Antes, Dalfabro, vamos a alguns dados aqui. A demanda brasileira por engenheiros deve criar ao menos 660 mil postos de trabalho até 2020, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2013. O setor de petróleo e gás, que inclui a extração e refino, é a sub-área da engenharia que registrará o maior crescimento relativo de vagas, entre 13% e 19%. Outro dado importante aqui para embasar nossa entrevista. O Censo da Educação Superior 2012, o de 2013 estão sendo coletadas informações agora, em 2014, aponta: o número de matrículas aumentou 4,4% em relação a 2011, mas foi um crescimento menor do que ocorrido em 2011 em relação a 2010, de 5,6%. Nesse de diminuir o número de matrículas, algo aconteceu. A engenharia aumentou o número de matrículas. Podemos dizer que a engenharia é uma profissão aí aquecida? Eu acredito que sim. Ela foi desaquecida há alguns anos, algumas décadas, em função do baixo investimento oficial na área de engenharia. As grandes obras voltadas a hidrelétricas, às estradas e aos portos, deixaram de ser carinhosamente vistas pelo governo federal, principalmente. Isso é uma das razões pelas quais a demanda por engenheiros caiu. Mas nós precisamos prestar atenção nesses dados que você leu. Essas taxas de 4%, 3%, elas acompanham de perto o crescimento vegetativo da população. Quer dizer, nós deveríamos verificar o seguinte: se nós tivéssemos uma demanda por matrículas na faixa de 6%, de 8%, realmente estaria havendo um crescimento anormal favorecendo a profissão dos engenheiros. Mas esses dados revelam apenas que a demanda por matrículas está acompanhando de perto o crescimento vegetativo, não é?
Perfeito, daí a importância de interpretação dos números. Com relação à questão do petróleo, evidentemente é de se esperar o crescimento da demanda nesta área. Para exemplificar isso, a Escola Politécnica criou recentemente um curso de engenharia de petróleo, não é? Baseado em Santos, né? Exatamente. Isto, historicamente, acontece na engenharia. Na década de 20 e 30, a Escola Politécnica foi a grande responsável pela expansão da rede ferroviária do estado de São Paulo. Então, a demanda procura por especialistas de engenheiros ferroviários, nesta época, era grande. E veja-se hoje que, mesmo a Escola Politécnica, que é a escola de engenharia mais importante do Brasil, ela não tem uma especialidade chamada engenharia ferroviária. Quiçá volte a ter, porque o Brasil dependerá da sua malha ferroviária. Perfeito. Bom, mais números aí para serem apresentados e também interpretados. Dados do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, dizem o seguinte: existem 712 mil engenheiros no país. De acordo com o estudo do Conselho Nacional da Indústria, para dar conta da demanda por esses profissionais, seria necessário formar 60 mil engenheiros por ano no Brasil. Mas o que acontece é que nós conseguimos colocar no mercado 32 mil diplomados. Quais os caminhos, Dalfabro, para que essa demanda aí seja atendida? Essa questão de demanda também há um outro aspecto bastante sério, que é o da qualidade da formação dos engenheiros. Nós não devemos correr o risco de formar engenheiros aos borbotões mal formados. Para suprir essa demanda, eu acredito que não se deveria esperar que apenas as faculdades, as escolas, as universidades se interessassem pela formação do bom engenheiro. O modelo do processo de Bolonha na Europa prevê a formação dos engenheiros baseado não só nas escolas, como nas empresas que demandam engenheiros. Portanto, a formação do engenheiro se deve a duas mãos: da escola, que confere conhecimentos acadêmicos, e a indústria, as empresas, que conferem ao engenheiro a prática profissional. Logo, ao fim de 4 anos, não ao fim de 5 anos como no Brasil, o engenheirando sai apetrechado de formação acadêmica de qualidade e de prática profissional. Como acontece, ou deveria acontecer, com os advogados, que são obrigados a estágios para se formarem e poderem trabalhar não só com conhecimentos do lado acadêmico, como do lado profissional. E como acontece com os médicos são obrigados à residência. Então, ao fim da residência, ao fim da sua formação acadêmica, dá-se por acabada a sua formação e ele tem competência para ter um consultório e atender bem a seus clientes. Esta questão deve ser levada em consideração seriamente para os interessados na formação do bom engenheiro. Quer dizer, dotar o engenheiro de condições de imediatamente ou quase imediatamente trabalhar numa fábrica, por exemplo. Então, quando se diz, nós temos uns 60 mil engenheiros por ano, alguma coisa assim, ou 30 mil serem formados, etc., grande parcela desses engenheiros não trabalharão como engenheiros. O grande demandante, não sei se até hoje ainda é assim, mas o grande demandante por engenheiros foram os bancos, as empresas de natureza financeira. Por quê? Porque os engenheiros sabem fazer contas, certo? Por saberem fazer contas e raciocinarem bem, assim penso eu, espero que assim seja, os bancos passaram a contratar engenheiros. O pioneiro disso foi o Banco Itaú, aí na década de 60. Mas... Ok. Estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas já deixo uma questão no ar. Estamos falando de qualidade de ensino
Então também vamos falar da evasão escolar, né? A evasão dos cursos de engenharia, melhor dizendo. No próximo bloco a gente volta com mais números e a interpretação de Antônio Dal Fabbro. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando sobre a demanda pelo ensino de engenharia. Conversando conosco, Antônio Dal Fabbro, que coordena aí a pós-graduação, a educação continuada do ISITEC, Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que é uma entidade mantida pelo Sindicato dos Engenheiros e que daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ela. Mas no bloco anterior, Dal Fabbro, a gente falou da evasão dos cursos de engenharia. E, para completar a nossa sopa numérica aqui, dizemos o seguinte: algo em torno de 60% abandonam o curso, na maioria das vezes, durante primeiro ou segundo ano. Como combater esta evasão? Olha, eu tenho impressão, certeza, de que a evasão, uma certa cota de evasão, não só é esperada, como é benéfica. Porque o sistema universitário brasileiro goza ou padece de inúmeros defeitos. Um deles é não haver um curso pré-universitário, como geralmente acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, onde o moço, a moça de 18 anos tem oportunidade de trafegar por inúmeras áreas de conhecimento e finalmente escolher aquilo que realmente quer estudar. Eu acredito que isso é saudável, né? Ninguém deve fazer alguma coisa contra a sua vontade, estudar aquilo para o qual não está afeito, né? Mas outra causa da evasão são os custos e as dificuldades para se estudar no Brasil, né? Os custos das mensalidades, os custos dos livros, os custos dos equipamentos de laboratório, que muitas vezes os alunos têm que comprar, como no caso do curso de odontologia, né? Isso é uma das causas. Essa cifra que você fornece, ela é preocupante. Existe um desajuste muito grande entre a expectativa do aluno e aquilo que ele encontra na escola, né? Mas uma reforma universitária na sua base, nesse ato entre os cursos colegiais e o início dos cursos universitários, tem que ser estudada e provida pelo governo. É impossível que um cidadãozinho, uma cidadãzinha de 17, 18 anos saiba exatamente o que quer fazer da vida, não é? Então há inúmeros motivos para a evasão. Uma taxa de evasão, eu pessoalmente acredito saudável. Quer dizer, o aluno teve oportunidade de se relocalizar no sistema, na constelação universitária. Mas quando esses números começam a crescer muito, há que se preocupar, não é? Eu preconizo há muito tempo, todas as vezes que eu pude falar sobre isso, na reimplantação dos cursos pré-universitários. Havia pré-médicos, havia cursos de pré-engenharia, de pré-advocacia, etc., exatamente para o aluno começar a se entender. E isto é importante. A universidade deveria ter 2 anos para todo mundo, para todos os alunos conhecerem a universidade, o que é uma universidade, o que é o ensino universitário, como se deve estudar, o que se deve esperar, quais são as oportunidades profissionais, quais são as obrigações, quais são as disciplinas laterais que ele deve conhecer, não só o núcleo da formação. Perfeito. Dentro aí desse contexto, Dal Fabbro, a gente repara que o engenheiro, uma vez formado e atuante no mercado de trabalho,
se vê exigido cada vez mais conhecimento, cada vez mais experiência, cada vez mais assuntos que domine. E aí surge a demanda pela educação continuada, o estar sempre aprendendo, reaprendendo e desaprendendo, né? Porque aprender também se consiste de desaprender as coisas para se renová-las na nossa cabeça. O que oferece o EasyTech na área de educação continuada? Nós criamos no EasyTech uma linha chamada Bridge to Business, quer dizer, uma ponte para os negócios. O engenheiro formado tradicionalmente que precise, que se veja na iminência de exercer funções onde conhecimentos de outras áreas sejam importantes. Então, esta linha procurará prover esta formação, preencher esses buracos de formação sequela do seu curso de graduação. Não que eu diga que nos cursos de graduação de engenharia tem que se aprender marketing, que se aprender contabilidade e finanças, né? Geralmente os cursos de engenharia no 5º ano há uma disciplina que estuda economia, finanças, marketing, matemática financeira, mas é uma ilustração, né? Um verniz. Aprofundar isso não é a preocupação, nem deve ser preocupação da escola de engenharia. Outra linha que nós estamos implantando na área de engenharia civil e sustentabilidade, né? Nós temos um Y, né? 2 pernas. Esse é para o engenheiro mesmo que vai ficar na sua atividade de engenheiro civil, e a obrigação do engenheiro entender do ambiente, entender de sustentabilidade, a cada dia que passa aumenta. Então esta linha é para complementar ou suplementar a formação dos engenheiros civis com vistas a esta nova realidade, né? Isso não impede que o nosso Y tenha 3 pernas ou 4 pernas daqui a pouco. Nós teremos outras linhas implantadas, não é? De sorte que o engenheiro possa, ou de profissionais correlatos, né, como arquitetos, possam seguir uma linha onde ele encontre oportunidades de formação. Estas linhas, no futuro, comporão um curso de especialização. Aliás, estamos implantando também no mês de maio um primeiro curso de especialização do EasyTech, que terá 396 horas aula, cujo coordenador é um professor de carreira, professor tempo integral da UFSCar e, ao mesmo tempo, membro do CAD, do Conselho de Administração aqui do EasyTech. Então, nós estamos trabalhando com cursos curtos, que são de 60 horas aula, e esse curso longo de especialização normatizado pelo MEC. Por que curso de 60 horas? Pelo seguinte, o semestre letivo, ele tem, em média, 17 semanas úteis. Então, nós nos fixamos em 15 semanas, a razão de 4 horas aula por semana, um dia por semana, que perfaz 60 horas. Esse número não tem nada de cabalístico, nem é orientação do Ministério da Educação e Cultura. É uma questão de colocar o curso dentro do semestre letivo. Perfeito. Puramente matemático. Puramente lógico. Estamos chegando ao final aqui da entrevista. Lembrando também que o EasyTech, após a chancela do MEC, já está organizando aí o seu curso de graduação em engenharia, o primeiro com ênfase em inovação. Então acesse o nosso site, fique ligado aí nas informações, porque logo vai ter aí o anúncio do vestibular, das matrículas, da grade, enfim. É um sonho que não começou agora com a aprovação do MEC. É um sonho que já está sendo aí construído há muito, mas era preciso cumprir todas as exigências legais. E eu quero também deixar as câmeras abertas, Dalfabro, para suas considerações finais e agradecer muito a presença aqui, viu? Eu que agradeço ser recebido por vocês.
Eu tenho certeza que os programas que estão sendo implantados pelo EasyTech, não só na cota dos cursos de pós-graduação como de graduação, terão bastante sucesso, preenchendo uma expectativa dos profissionais de engenharia e daqueles jovens que querem estudar engenharia dentro de um roteiro novo, né? Criativo, com possibilidades de participação efetiva dos alunos na sua própria formação, criando conhecimentos já a partir do primeiro dia de aula. Sem dúvida, o EasyTech terá bastante sucesso. Aliás, está tendo, né? Até porque seu projeto dentro do MEC, teve uma caminhada célere, muito rápida, o que nos leva a acreditar que o MEC percebeu que esse projeto não só é sério, dado que vem do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, como novo inovador. Ele trará inovações, ele trará novidades para a formação do engenheiro. Perfeito, obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês todos. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais informações a respeito da engenharia, inovação e tecnologia. Trabalhadores lembram 50 anos do golpe militar. Dia 1º de fevereiro, o Teatro Cacilda Becker, no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, lotou para sediar a iniciativa denominada Unidos Jamais Vencidos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo. O ato foi organizado pelo Grupo de Trabalho 13, que investiga, junto à Comissão Nacional da Verdade, a repressão sobre o movimento sindical e os trabalhadores, bem como a colaboração do empresariado com a ditadura. Para nós é uma grande honra e uma satisfação imensa de estarmos aqui em nome e representação do presidente João Goulart, que é um dos homenageados. Hoje é um dia muito especial porque Jango, que conduziu o trabalhismo no Brasil, que iniciou as lutas sociais pela sindicalização dos trabalhadores brasileiros e que, sem dúvida alguma, o golpe de 64 foi dado não apenas contra o presidente João Goulart, mas foi dado contra as reformas de base, as reformas sindicais, as lutas pela emancipação do povo brasileiro e principalmente com o grande apoio que houve da potência da nação americana, do Império Americano, que não permitiu um avanço social ainda em 1964. Rosa Maria Cardoso Cunha, coordenadora da Comissão Nacional da Verdade e do GT13, falou ao JN na TV. Eu acho que esse evento aproveita um pouco esse guarda-chuva que é a Comissão da Verdade, essa instituição que surgiu em 2012, que faz parte de um processo de justiça de transição e que é uma instituição destinada, a Comissão da Verdade especificamente, a complementar os trabalhos por reparação, que já vinha sendo feito pela Comissão de Anistia, e por justiça. No ato, que contou com a participação de 10 centrais sindicais brasileiras, foram homenageados mais de 400 trabalhadores que lutaram contra a ditadura, inclusive alguns que foram mortos nas mãos dos militares. Na resistência à ditadura estávamos todos juntos, para punir os torturadores e para abrir os arquivos militares, temos que continuar juntos. E hoje também é um dia de comemoração, de recordação das lutas, da recordação dos desafios superados e especialmente da recordação de que a classe trabalhadora brasileira, a classe operária, o movimento sindical brasileiro foram o principal protagonista de trazer o povo para a política, de abrir as portas da política brasileira para o povo. Como esse golpe foi efetivamente elaborado, como as empresas vinham levantando nomes, inclusive,
de integrantes do movimento sindical que estavam envolvidos na política, né? Na participação política da classe trabalhadora, na luta por melhores condições de trabalho. Caminhando contra o vento, silêncio sem tormento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em milhões, estacionários, guerrilhas, encadenadas bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Querer tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores. Para saber mais a respeito da organização dos trabalhadores contra a repressão e em prol da construção da democracia, acesse o nosso portal na internet.